Olá! Nesse vídeo eu vou trazer 5 situações em que pode ficar caracterizado o dano moral e então a vítima ela vai ter direito de receber uma indenização. Vamos lá? Então, para a gente entender primeiro o que é o dano moral. É quando alguém tem a sua moral, a sua personalidade ofendida. Então, quando alguém ofende, por exemplo, a boa fama, a imagem, o corpo, a privacidade, a honra de outra pessoa, a moral dela está sendo violada, né? Então, quando é um prejuízo, uma violação a alguma coisa que não seja material, né? Alguma coisa da ordem psíquica daquela pessoa que foi afetada, que foi prejudicada. Quando a gente verificar que houve de fato uma ofensa à moral, o caso ele deve ser levado ao Poder Judiciário para que lá seja definido uma indenização por danos morais, para que essa pessoa que teve a sua moral violada, ela seja reparada, ela receba uma indenização. Infelizmente, a gente observa com uma certa frequência algumas situações acontecendo no ambiente de trabalho que podem ofender a moral daquele funcionário, né? E aí pode fazer com que surja o direito à indenização por danos morais. Então, vamos às 5 situações que a gente vai elencar nesse vídeo. A primeira delas é o transporte de valor. Quando um funcionário ele é obrigado a executar o transporte de valor, ou seja, do faturamento daquela empresa até o banco, ele está exposto a um risco que não é comum, né? Que não faz parte da função dele. E toda essa situação de transporte faz com que surja para esse funcionário o direito a uma indenização por danos morais, porque ele está fazendo uma atividade de risco, ele está se expondo a um risco maior do que os demais e ele não recebeu nenhum tipo de treinamento ou acompanhamento de segurança para fazer isso. Então, o mais alto tribunal da área trabalhista já entendeu que essa situação dá direito a uma indenização por danos morais para esse funcionário que esteja executando essa atividade. A segunda situação são ofensas e xingamentos. Quando a gente verificar no ambiente de trabalho algum colega ou então superior ofendendo com palavras feias, palavras de baixo calão, xingamentos, né, falando na linguagem aqui bem simples e clara, ofendendo outro funcionário, essa situação ela pode gerar o direito à indenização por danos morais. Esse xingamento, essas ofensas, essas palavras feias, elas podem ser de vários, né, das mais variadas, né? Por exemplo, às vezes ofendendo alguma condição física da pessoa, ou então opção sexual, ou, enfim, fazendo piadas sobre situações assim mais constrangedoras que aconteceram no ambiente de trabalho, há diversas, né, ou até mesmo então só uma cobrança com palavras feias, né, com xingamentos, palavras que não devem ser usadas no ambiente de trabalho, tudo isso é incorreto e faz com que a vítima ela tenha direito à indenização. A terceira situação é a determinação para que se efetue venda casada, ou seja, empresas que trabalham com atividades que envolvem vendas, né, principalmente venda para terceiros, para clientes, né, não raramente a gente vê metas e vê até de certa forma pressão para embutir garantias, serviços ou até outros produtos dentro de uma venda que já está sendo fechada. Quando essa situação acontece e o funcionário ele é obrigado a embutir garantias, serviços, principalmente quando ele está sendo ameaçado para fazer isso, sob pena de demissão, por exemplo, ele precisa fazer essa atividade, ele precisa fazer essa venda casada, embutir esse seguro, isso dá direito a uma indenização por danos morais. A quarta situação é o assédio sexual. Ela muitas vezes, né, é enfrentada mais por mulheres, mas também pode acontecer com homens no ambiente de trabalho. Então, o assédio sexual, ele acontece quando há qualquer tipo de incitação, chamado, palavras, gestos ou até mesmo os atos, né, eles de fato tentativas de prática de qualquer coisa que envolva, né, que tenha um cunho sexual.
Tudo isso, principalmente quando acompanhado de ameaças, de pressão, elas geram direito à indenização por danos morais, porque elas não podem acontecer de jeito nenhum no ambiente de trabalho, é uma coisa completamente incorreta, e quando a gente verifica o acontecimento, o caso deve ser levado para a justiça para que essa pessoa receba a indenização correspondente. O quinto e último é quase uma curiosidade para vocês, eu acredito, que é o dano moral que acontece na fase pré ou pós-contratual. Então, o dano moral ele pode acontecer tanto antes de iniciar efetivamente o trabalho na empresa ou depois de já ter sido encerrado, depois de já ter sido demitido. Eu acredito que muitos pensavam que o dano moral só acontecia de fato quando a gente está trabalhando dentro da empresa, né, fazendo o serviço no dia a dia, mas isso não é verdade. Naquela fase de contratação, antes de iniciar o trabalho efetivamente, e também depois, quando o funcionário já foi demitido, pode sim acontecer o dano moral. E um grande exemplo disso é quando uma ex-empregadora, ela passa informações sobre aquele funcionário, sobre aquele ex-funcionário, informações desabonadoras. Então, um possível emprego para aquela pessoa, ele liga para pedir referências e a ex-empregadora ela passa informações ruins, né, de forma que prejudique a realocação dele no ambiente de trabalho, em um novo emprego. Quando isso acontece, né, a gente verifica que aquele funcionário ele vai ter direito a uma indenização por danos morais, porque a ex-empresa ela não poderia fazer isso, né, de passar essas informações para um novo trabalho que esse funcionário poderia ter, né? Então esse funcionário ele teria sim direito de buscar na justiça uma indenização por danos morais por essa situação que ele enfrentou. Então eu relatei aqui 5 situações que podem fazer com que a pessoa tenha direito a uma indenização por danos morais, mas não são só elas, né? Existem tantas outras aí que podem sim fazer com que um funcionário ele tenha direito à indenização por danos morais. Infelizmente, né, existem tantas e tantos motivos e causas, né, que podem fazer com que surja esse direito, né? A ofensa moral é uma coisa que é mais frequente do que deveria ser. São muitas realmente as ações trabalhistas que envolvem esse assunto. Poderia ser diferente, a gente espera que um dia seja, né? Mas infelizmente, por enquanto, a gente vê esse assunto sendo bem frequente nas ações trabalhistas. É importante eu dizer também que quando é feito esse pedido de indenização, ele precisa ser comprovado. Então, todas as falas, tudo que vai ser narrado no pedido, ele precisa ter provas. Então, para esses funcionários que já vêm sofrendo algum tipo de ofensa à sua moral, é interessante que vá tentando se prevenir e tendo provas dessas situações, né? Provas testemunhais, gravações, registros, seja a prova que for, tentar se precaver nessas situações. Espero que vocês tenham entendido bem as informações que nós passamos aqui no vídeo. Se vocês gostaram ou conhecem colegas que estejam enfrentando uma dessas 5 situações, né, infelizmente, compartilhem o vídeo para que eles tenham conhecimento dos direitos deles, para que eles também saibam como reagir diante dessas situações. Curtam, comentem e se inscrevam aqui no nosso canal. Muito obrigada!